Bom aceita dia, meninos e meninas do sétimo ano. Hoje, na nossa aula de geografia, o que é que a gente vai fazer? Correção do livro, atividade página 145, questões 1, 2 e 3, onde a gente vai corrigir, vai debater sobre o que a questão fala e revisar um pouco do conteúdo sobre a Revolução Agrária ou a Revolução Industrial no Brasil. E aí? Me digam, vocês, para ver se estão prestando atenção ao assunto da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a agricultura ou sobre a industrialização? Ou sobre os dois? Industrialização. Então, a gente vai falar de que forma a industrialização movimenta a economia, movimenta a agricultura dentro do nosso espaço. Lembrando que essa aula ela já foi vista, já foi postada, o link foi liberado, que eu espero que vocês que estão presentes aqui na nossa aula ao vivo tenham assistido, tenham realizado atividade para a gente poder debater, ou seja, vocês estarem cientes do nosso assunto. Estou de olho em vocês, tá bom? Então, vamos começar com a chamada para depois a gente ir para a atividade. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Caio. Caleb. Davi. Guilherme. Nicolas. Aqui. Ricardo. Aqui. Riquelme. Presente, bonito como sempre. Ícaro. Isadora. Presente. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo. Leonardo Matias. Maria Adele. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Presente. E Yuri Barbosa. Presente. Vamos lá. Primeira questão, página 145. Fala o seguinte: a industrialização brasileira tem como marco a década de 1930. Parando até aqui, o que é que a gente revisa, recapitula? Que há um movimento de mecanização, as fábricas começaram a ser colocadas em prática dentro do nosso território, ou seja, introduzidas a partir da década de 30. Lembrando que nesse período o Brasil ele já estava bem atrás de outros países. Então a gente fala que os países subdesenvolvidos, a industrialização ela ocorreu de forma tardia, ou seja, já chegou na terceira revolução industrial, porque a industrialização passou por 3 fases. Primeira fase, a mecanização na Inglaterra, que foi o primeiro país que colocou as máquinas dentro das fábricas para fazer com que eles produzissem mais e substituir a mão de obra. Segunda fase, além da Inglaterra, entre os outros países da Europa, que são desenvolvidos, e Estados Unidos no continente americano e o Japão no continente asiático, os países desenvolvidos. Terceira fase, entra no mercado os países subdesenvolvidos. Então, anos depois, a industrialização ela passou a se tornar global, o que quer dizer que todos os países, independentes de serem ricos ou pobres, eles passaram a introduzir as máquinas dentro das fábricas, dentro das indústrias. Aí, continuando. Com o processo de implantação de setores de base, porque a nossa economia, quando eu falo nossa,
a do nosso planeta, ela gira em torno de 3 setores econômicos: primário, secundário e terciário. Primário, matéria-prima, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, industrialização, pega essa matéria-prima, leva para as fábricas. Setor terciário, o comércio, o destino final, onde essas fábricas que transformaram a matéria-prima em produtos vão distribuir para o comércio, onde a população vai o quê? Usufruir, comprar, usar. Qualquer tipo de produto. Vai de um alimento até mesmo uma roupa, um calçado, uma televisão, uma geladeira, um celular, uma mesa, ou seja, tudo que a gente necessita no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que, continuando a primeira questão, antes daquela década não houvesse indústria nos países. Quais os tipos de indústrias que existem no país antes desse período? Ele quer saber quais eram os tipos de indústrias que existiam nos países antes de ter as máquinas, ou seja, quando utilizava só a mão de obra. E aí, me respondam. Vamos lá, Maria Fernanda. Fez a primeira questão? Não fiz, tia. Eu não fiz. Isadora. Fez a primeira questão? Não, tia, eu tô na segunda. Alguém fez a primeira questão? Riquelme, José Lucas. E aí? Vai lá, Nicolas, lê aí tua Não sei resposta. se o meu tá. Lê aí, Nicolas, a tua resposta. Iniciou com os portugueses dividindo suas terras em 15 capitanias, cultivando a cana-de-açúcar e explorando a mão de obra indígena escrava. Riquelme, lê a tua. Você fez? A indústria de bens de consumo não duráveis. Nicolas, apague a sua. Vamos lá. Pode deixar, Riquelme, a sua. Nicolas, apaga. Bora lá. Resposta. Indústrias de bens de consumo não duráveis. Indústrias de bens de consumo não duráveis. Não duráveis. Aí vocês vão abrir parênteses para colocar os exemplos. Bom dia. Oi. Oi, Maria Eduarda. É que tá travando muito pra mim, porque minha internet tá muito ruim. Mas eu vou tentar ler aqui o que eu coloquei. Tá, pois leia. Indústria de bens de consumo não duráveis, como fábricas de tecidos têxteis, roupas, entre outras. Isto é, indústrias que não existam grandes investimentos para serem Instaladas. Então, tá certo, viu sua resposta, Maria Eduarda? Continuando o que eu estava falando para os demais. Coloquem aí. Indústrias de bens de consumo não duráveis. Aí eu pedi para abrir parênteses, para colocar os exemplos. Fábrica têxtil. Fábrica têxtil. Vou escrever a palavra têxtil aqui no chat para vocês. Fábrica têxtil. Para quem não sabe, é a de confecção, fábrica de algodão, fábrica de roupas, tá? Fábrica têxtil. Posso? Sim. E fábrica de tecelagem. Fábrica têxtil e fábrica de tecelagem.
que eu vou falar não precisa copiar, tá? Qual a diferença de uma para a outra? Tecelagem está relacionada com a lã, onde eles vão fazer os fios para fazer mantas, roupas, né? Os casacos de frio naquele período de lã. E a têxtil é com algodão. Então, a produção era basicamente para a confecção de roupas. Só que a têxtil com algodão e a de tecelagem de lã. A diferença é só essa. Uma com algodão e a outra com lã. Uma agricultura, a outra pecuária. Por quê? Para a produção de lã, tinha que criar o quê? Ovelhas e carneiros. E depois retirar todo o pelozinho, ó, deles e fazer os fios. Bora lá para a segunda questão. A maior parte do capital, dinheiro, aplicado na industrialização brasileira a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? Calma. A segunda questão quer saber qual produto agrícola que foi cultivado, plantado no Brasil durante a década de 30, olha as informações, onde inicialmente utilizou a mão de obra escrava, após o fim da escravatura, com a abolição da escravatura, Lei Áurea, que libertou todos os escravos, os fazendeiros, os barões de café, os grandes comerciantes, eles tinham necessidade de substituir a mão de obra escrava por uma outra mão de obra, começaram a contratar os imigrantes, que eram a grande maioria europeus. Quando eu digo a grande maioria, quer dizer que além de europeus, a gente tinha de outros países. Mas o da Europa era a maior quantidade. Onde o primeiro grupo de imigrantes a vir trabalhar nas plantações de café foram os italianos. Depois vieram grupos de portugueses, grupos de espanhóis, grupos de franceses. Lá do continente asiático vieram os japoneses, só que eles não conseguiram se adaptar à plantação do café, porque eles não eram acostumados a ficar muito tempo no sol. O sol do Brasil era mais forte, né? Mais quente do que o lá do Japão. Eles não eram acostumados a praticar um trabalho pesado, com enxá, pá, machado. Então, eles começaram a abandonar as plantações de café que eles trabalhavam e se deslocaram para outras partes do Brasil com a produção, na visão deles, uma produção que eles iriam conseguir trabalhar. Então, a grande maioria foi para a região sul, trabalhar no cultivo da uva. Mas não quer dizer que foi só isso. Alguns se tornaram também comerciantes. E esse processo agrícola da década de 30, ele ocorreu no estado de São Paulo, maior produção, e em segundo lugar no estado do Rio de Janeiro. Por isso que os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros do estado de São Paulo, principalmente da capital, ficaram conhecidos como barões do café, porque eles enriqueciam muito com essa atividade agrícola, onde eles vendiam os grãos de café para os Estados Unidos, no continente americano, país desenvolvido, e para todos os países da Europa. Então, eles eram os maiores compradores de café do Brasil. Então, quando eu digo que os barões de café vendiam os grãos do Brasil para Estados Unidos e para a Europa, eu estou informando a vocês que era praticado a exportação. Com base nisso, bora para a segunda novamente. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? E aí, me digam qual é o item correto? Café. Café? É o açúcar, tia. Gente, É o café? gente, vocês são tão espertos. Adoro quando vocês acertam. Exatamente, café, o item C. Ô, Maria Fernanda, tu foi, né, irônica, eu não sei, porque você sabia, né?
Mas os demais também não faz parte? Sim. Eu tentei. Mas olha o período Tia, que está. Oi, Isadora. café e vinho foram os mais, né, que tiveram. Sim. Aí é o que eu estou falando. Olha, os demais também fizeram parte da nossa industrialização, da nossa agricultura, mas a questão está se referindo, a 1930, está se referindo à exportação, então, o ano e a exportação. Os demais são períodos diferentes. Por exemplo, o açúcar. O açúcar foi lá no período colonial, chegada dos portugueses, depois divisão do Brasil em Tratado de Tordesilhas, do lado leste, Portugal, do lado oeste, Espanha, onde Portugal, para impedir as invasões estrangeiras e os ataques indígenas, dividiu o seu território em 15 capitanias hereditárias. Essas terras foram dadas a donatários. Quem deu essas terras? O rei de Portugal. Elas não poderiam ser vendidas e nem trocadas, elas eram hereditárias. Caso o donatário não conseguisse prosperar aquela terra, ele teria que devolver para o rei de Portugal. Onde das nossas 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, deram certo, que foi São Vicente e Pernambuco, com o cultivo da cana-de-açúcar. O solo era apropriado. Soja, região centro-oeste, já na década de 50, café foi na década de 30, soja já na década de 50, e o petróleo já foi de 50 para cá também, e é até hoje. Esses 4 produtos, olha a informação, esses 4 produtos, atualmente, nos dias atuais, eles fazem com que a nossa economia, o nosso capital, ele cresça muito. O Brasil tem produção de petróleo lá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, café, São Paulo, interior do Rio de Janeiro, açúcar, região Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará e estado de São Paulo, a soja em toda a região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Olha aí, várias informações dentro de uma questão. Bora agora para a terceira, vamos lá. Observe a imagem a seguir e responda o que se pede. A imagem, estamos vendo a produção, a mecanização, a industrialização, ela é antiga ou moderna? Moderno? Moderna. 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 Aí vocês analisando a imagem, tem mais maquinário ou mão de obra? Maquinário. Maquinário. Maquinária. Então, comparado com a industrialização lá de 1930, hoje a gente vê mais máquinas fazendo trabalho do que pessoas. Mas em 1930, no caso aqui, se vocês, vamos supor que seja essa imagem nesse período, tá? Do lado desses 2 homens, teriam praticamente aí mais 10 pessoas do lado deles fazendo o mesmo trabalho. E aí, a produção ia ser menor, porque ia ser com as próprias mãos. E aqui a máquina, ela faz o quê? Mais rápido. Então, os empresários, eles lucram mais, ou seja, o capital deles aumenta. Com base nisso, defina o que é indústria. Bora lá, me digam aí o que é indústria. Posso eu, tia? Pode. É o conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação de explorar matérias-primas. Ana Júlia fez. Não. Guilherme. Tio, o meu tá um pouquinho mais específico. Calma, Mas Maria Fernanda, calma, respira. Respira muito. respirando, amém, assim. Yuri fez. Ah, tá, eu tô me perguntando. Yuri fez. Rafael. O que, tia? A tarefa? Sim. Não. Caio.
José Lucas. Eu fiz, tia. Lê É, pra mim a resposta É B. uma atividade econômica que surge do seu século XVIII, eu acho. Não sei Século não. Na Inglaterra, que tem finalidade de transformação de matéria-prima em um produto comercializado. Tá certo. Vou falar de outra forma que o Lucas colocou. Industrialização está relacionado com a mecanização que começou lá na Inglaterra, no século XVIII, e aí veio no processo de modernização, que eu falei lá no comecinho também explicando. Falei, das 3 fases da Revolução Industrial. Primeira, Inglaterra. Segunda fase, os outros países da Europa, os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. E a terceira fase, entrando no mercado, os países subdesenvolvidos, fazendo com que a economia ela se tornasse global, ou seja, qualquer país comercializando com o outro. Para quem não fez o item A da terceira, coloquem aí o que é indústria. Bora lá. Tia, eu só não vou. Assim, a minha resposta é parecida com a do José Lucas, tia, mas eu praticamente parecida. Então, Posso falar a minha? Vai lá, Riquelme. Transforma a matéria-prima em produtos industrializados por meio de energia, de máquinas, de ferramentas e do trabalho humano. Certo. Quer ler a tua, Maria Fernanda? quero sim, só que assim, tia, o meu tá um pouco maior, mas tá parecido dele, tá? Vai lá. As indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para consumo. Elas se instalam em lugares que não oferecem mão de obra e matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja comercialização do que o produto para elas, ou por elas, enfim. Tá certo? Amém, amém. Graças a Tá Deus. certo. Para quem não fez, resumindo tudo que os meninos, que as meninas falaram, a gente vai colocar com outras palavras, para não ficar todo mundo com a mesma resposta, né? Coloquem aí. Conjunto de atividades econômicas. Conjunto de atividades econômicas. Relacionados. Conjunto de atividades econômicas relacionados com o setor secundário. Com o setor secundário. Conjunto de atividades econômicas relacionadas com o setor secundário. Ok? Temos mais alguma questão? Não. Não temos. Então, quem fez atividade e já enviou no Class, não precisa enviar novamente. Professora, mas eu errei. Não tem problema. Você fez a correção aí no seu caderno, no livro, então tá tudo certo. Você que não enviou ainda, tem até o final de hoje para enviar. Principalmente quem não fez atividade. A gente acabou de fazer a correção. E aí você teve a oportunidade de anotar as respostas. Então, o seu prazo é até hoje. Tudo certo? Sim. Meninos e meninas, vamos encerrar nossa aula de geografia por aqui. Qualquer dúvida que tiver, tirem lá no Class a atividade, página 145, questão 1, questão 2 e questão 3, até o item A. Enviar para ter a sua pontuação correspondente. Não fez atividade? Fizemos a correção aqui. Então, você aproveitou para anotar as respostas. Se não anotou, o que é que vai fazer? Vai reassistir a aula depois que eu postar ela, para ver como responder as questões que já foi feita a correção hoje. A gente vai ficando por aqui. Uma boa manhã a todos e até a nossa próxima aula. Até. Tchau.